Os BRICS até agora, eles tiveram poucas conquistas efetivas, né? Poucas conquistas que gerassem benefícios econômicos e políticos aos seus membros, né? Houve, claro, a criação do Banco dos BRICS, que é a maior conquista até agora, o maior feito dos BRICS foi ter feito o Banco dos BRICS, né, que foi em 2014, foi assinado aí pela presidenta Dilma Rousseff na cúpula de Fortaleza, e o acordo de reserva contingentes, que é o Fundo Monetário dos BRICS, né, que seria uma alternativa ao FMI. O Banco dos BRICS seria idealmente, né, uma alternativa ao Banco Mundial, e o acordo de reserva contingente uma alternativa ao FMI. O problema é que, até agora, essas duas instituições, por exemplo, estão muito aquém ainda, né, do que elas foram pensadas. E eu acho que nos próximos anos, se os BRICS não forem capazes de fato, promoverem conquistas, melhorias, benefícios econômicos e políticos aos países, aos povos dos nossos países, o BRICS vai começar a ser questionado, né? Mesmo no sul global. Ora, o que nós queremos? Nós queremos um outro G77, que todo ano se reúne, tira um grande discurso bonito pela multipolaridade e o sul global e contra a guerra e anti-imperialista, etc, etc, e a gente volta para casa, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E vou dar aqui um exemplo, Miguel, a gente conversou sobre isso, também conversei sobre isso com a Yara recentemente, né? Um artigo que eu publiquei faz pouco tempo no Valdai Club, que é um think tank da Rússia, né? E também saiu, a Fórum publicou, outros publicaram no Brasil. Eu acho que é um exemplo, né, de potencial que a gente não está aproveitando. Por que acontece? Esse fundo, o Acordo de Reserva Contingente, ele conta com 100 bilhões de dólares, né? E ele é dividido 41% a China, 18% Brasil, Índia e Rússia e 5% África do Sul. Ora, o que esse fundo serve para quê? Se algum dos países dos BRICS ficar sem liquidez nas suas reservas internacionais, ou seja, acabar os dólares, porque a maior parte das reservas ainda são em dólar, né? Se um dos países ameaçar ficar sem, que aconteceu já muitas vezes com muitos países do sul global, inclusive está acontecendo nesse momento com vários países do sul global, em vez dos países irem ao FMI fazer os empréstimos, né, em dólar para poder voltar a fazer comércio ou pagar o serviço da sua dívida, então os países dos BRICS iriam, né, recorrer a esse fundo do grupo. Ora, o problema é que os países dos BRICS, os 5 originais que fizeram o fundo, eles não têm problema de reserva internacional. Pelo contrário, são reservas muito sólidas, né? O Brasil está agora com quase 400 bilhões de dólares, a Rússia, mesmo com o roubo de metade das suas reservas, ainda tem mais de 300 bilhões, a Índia tem 600 bilhões, a China tem 3 trilhões, mesmo a África do Sul, né, tem acho que 60 bilhões, que é suficiente para eles. Então, esse fundo está sem usar. Ora, vou dar só 2 exemplos de 2 países que, nesse momento, estão pedindo dinheiro para o FMI, e a gente sabe como é que funciona, o FMI empresta e vem com seu pacote de maldades, com as suas condicionalidades, que são medidas de austeridade, de cortar orçamento da educação, da saúde, da previdência social, privatizar estatais, né, acabar com o controle de câmbio da moeda, portanto, a moeda fica exposta a ataques especulativos. Ora, nesse momento, Egito e Etiópia, que são 2 países novos membros dos BRICS, estão negociando empréstimos com a FMI. A Etiópia, por exemplo, acabou de negociar 10,7 bilhões de dólares com a FMI. E as condições são essas: vai acabar o controle cambial, vai desvalorizar a moeda, vai desvalorizar os ativos do país, e uma das condições é abrir o setor bancário para privatizações. Ou seja, parte do setor bancário, que é estatal da Etiópia, vai ficar na mão, provavelmente, né, de bancos ocidentais, né? Ora, por que a Etiópia não pode pedir um empréstimo, em vez de ligar para a Cristalina Georgieva,
do FMI, por que a Etiópia não pode ligar para Dilma Rousseff e garantir um empréstimo para aliviar, né, essa urgência e discutir as condições dentro dos BRICS, né, em outros termos? Por que o Egito, que está pedindo 8 bilhões no total, por que o Egito não pode fazer a mesma coisa? Né? Eu acho que isso é uma das questões, acho que um dos desafios que está colocado, né, e que estão colocados para agora, para a próxima cúpula de Kazan, para a cúpula do ano que vem, que vai ser no Brasil, mais uma vez. Isso, o BRICS tem instrumentos, criou instrumentos, mas esses instrumentos ainda são pouco eficazes, ou não estão respondendo às demandas dos próprios países dos BRICS, como no caso da Etiópia e do Egito. Né? E a mesma coisa, o banco tem outras questões, mas enfim, já falei demais, vou devolver a palavra para vocês. Mas eu acho que isso é uma dos desafios. Né? O banco precisa avançar muito mais. Né? A presidenta Dilma Rousseff está fazendo um trabalho importantíssimo, um trabalho de peso, mas isso não cabe só a ela, isso é uma decisão dos chefes de Estado. Né? O Banco dos BRICS tem uma série de contradições, né? Ele está ainda funcionando, né? Como disse o Sergei Glaziev um dia desse, né? Que é um importante economista russo, um dos grandes especialistas também no tema. Ele disse que o problema do Banco dos BRICS é que ele continua funcionando sob o estatuto do dólar. Tanto no que ele tem, no que ele arrecada, que ainda acho que 80% ou mais ainda é dólar e euro, né? E isso é uma das metas, né? É que pelo menos 30% sejam moedas dos países dos BRICS. Isso a presidenta Dilma Rousseff também estipulou ano passado como meta. Mas outro exemplo é o fato de que hoje o banco ele está submetido às agências ocidentais de rating, né? As agências que funcionam em Wall Street, né? E que dizem, bom, o banco tem uma cotação, sei lá, acho que é duplo A agora, né? Isso faz com que o banco, por exemplo, nesse momento a Rússia está suspensa do banco por conta disso, porque se a Rússia entrar vai baixar o rating, e pior, no caso da Rússia tem ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos, né? O Irã está querendo entrar no Banco dos BRICS, já fez oferta inclusive, mas não pode entrar porque, mais uma vez, né, vai baixar o rating do banco, e aí o banco, quando for ao mercado, vai captar dinheiro mais caro, com juros mais altos. Né? Ora, mas se um banco que foi criado para ser um banco de desenvolvimento do sul global, até quando esse banco vai ficar jogando somente com as regras de Wall Street? Somente com as regras do mercado que é dominado financeiramente pelo Ocidente? Essa é uma questão. Será que Brasil, China, que é a maior economia do mundo em PIB, qualidade de poder de compra, a Índia é a terceira maior economia do mundo, nesse mesmo critério, a Rússia é a quarta maior economia do mundo, o Brasil acho que deve estar em oitavo agora, mais os outros países que entraram, Emirados Árabes, será que não dá para fazer uma vaquinha de 20 bilhões de dólares por ano para colocar no banco para investimentos em infraestrutura e não precisar ir só no mercado global e ficar submetido às agências de rating do Ocidente? Acho que essa é uma das questões. O banco, ano passado, a presidenta Dilma fez um baita trabalho, conseguiu arrecadar cerca de 7 bilhões de dólares, que foi quase o dobro da média dos BRICS nos últimos 8 anos, mas com uma série de constrangimentos. Né? E o banco ainda tem que funcionar com critérios que são critérios puramente de mercado. Então, acho que essa é uma das grandes questões, né? Que a gente espera que alguma discussão saia em Kazan, mas, enfim, não sei se isso está tão adiantado. Né? Acho que a discussão que vai avançar mais vai ser a questão aí dos comércios em moeda local e de um sistema de pagamentos, sistema internacional de pagamentos dos BRICS para ser uma alternativa ao SWIFT.